Boa noite, amados irmãos. Nós vamos começar nossa transmissão agora do culto de oração. Nós vamos estar tanto apresentando pelo Instagram quanto também pelo Facebook da nossa igreja local. Então nós já entramos aqui no canal do Instagram, no nosso perfil, e vamos entrar agora no nosso canal também do Facebook, bom, na nossa rede social. Então eu quero que os irmãos estejam nos acompanhando, tá bem? Que o Senhor esteja abençoando a vida de todos vocês. Deixe-me cumprimentar todos que estão chegando agora. Então, com a graça do Senhor, estamos todos nós aqui para louvarmos o nome dEle. Então, meus amados irmãos, recebam o nosso abraço. Eu estou só abrindo aqui também a nossa página junto com o Facebook, tá bom? Para nós estarmos juntos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então vão se preparando, vão sentando, tá bom? Aí no sofá ou na mesa, onde vocês podem estar nos acompanhando. E aí vamos estar juntos louvando o nome do Senhor nosso Deus, tá bem? Então eu vou deixar um tempo enquanto os irmãos vão chegando, para nós podermos aqui verificar, tá bom? Como está a nossa gravação também no Facebook. Então que a graça do Senhor esteja alcançando a vida de todos vocês, meus amados irmãos. Que nessa quarta-feira nós recebemos o comunicado, né, do nosso governador. Não li ainda o comunicado, mas estamos esperando aí boas notícias sobre como será o andamento da nossa sociedade ao decorrer dessa semana. Nós vamos continuar na dependência de Deus através da oração, para que nós possamos, como já tínhamos falado, o mais rápido que nós pudermos, irmãos, estamos voltando ao nosso dia a dia, tá bom? Juntos para a glória do nosso Deus. Então fiquem atentos a pronunciamentos nossos, mas adiante estaremos aí falando para todos os amados irmãos sobre como nós estaremos efetuando ao longo desse período de volta, se o Senhor assim permitir. Então eu quero cumprimentar com a graça e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco agora, e pedindo que a graça do Senhor esteja alcançando a todos vocês, amados irmãos, tá bem? Eu estou tentando entrar aqui, eu não sei se já conseguimos entrar no Facebook, bom, mas estou tentando, não recebi ainda nenhum retorno. Caso não seja possível, então a gente vai ficar somente com a questão agora, bom, do nosso Instagram. Bom, que os irmãos se sintam abraçados, tá bom? E vamos louvar ao Senhor pela bênção que Ele tem nos dado, de juntos podermos engrandecer o nome dEle. Então, vamos fazer uma oração, depois eu cumprimento um pouco mais os irmãos, faço uma leitura da Palavra de Deus e vamos expor a Palavra de Deus nessa noite, tá bom? Que o Senhor esteja abençoando a vida de todos vocês, meus amados irmãos. Então, vamos orar e pedir que o Senhor esteja conosco nesse momento aqui em que nós vamos glorificar o nome dele através da leitura e do estudo bíblico. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por Tua bondade. Agradeço por cada irmão que vai chegar, por cada irmão que já chegou, que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada irmão e que juntos venhamos a louvar o Teu nome. Pai, abençoa a Tua igreja, onde ela estiver, em casa, no trabalho, aqueles que estão trabalhando ainda, cujos serviços são essenciais. Nós louvamos o Teu nome pela vida de cada um deles. Então, Pai, nessa noite vem receber da adoração que nós vamos entoar a Tua presença. Que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã no seu dia a dia. Obrigado por estarmos chegando ao término do mês de maio e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então nos ajuda, Pai, a continuar firmes nos Teus caminhos santos e a confiar que tudo está nas Tuas mãos. Que nós nos entreguemos à Tua vontade e, Senhor, que só possamos confiar em Ti. Então, abençoa a Tua igreja que vai estar nessa noite, cada um no seu próprio lar, cultuando a Ti, mas compartilhando do estudo bíblico como nós faremos aqui. Abençoa o Teu povo. Eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que bom, irmãos, nós estarmos aqui para louvar o nome do Senhor. Eu não estou recebendo nenhum resultado, eu acho que questão do Facebook talvez não seja possível. Então vamos ficar somente com a questão, talvez, do nosso WhatsApp mesmo, viu, amados irmãos? Pelo que eu estou vendo aqui, possivelmente só a questão
do WhatsApp mesmo, olha, desculpem, do Instagram. Não consegui nenhum retorno ainda do Face, acho que está com um probleminha aqui, mas Deus seja louvado. E vamos continuar então, tá bom? Então vamos continuar apenas com a questão do Instagram. Desculpa, os irmãos estavam esperando pelo Facebook, eu não consegui, tá bom, trabalhar com ele. Então, como o pastor Rafael já havia solicitado hoje no finalzinho da tarde, passe o seu pedido lá no grupo da nossa igreja, no WhatsApp. Pode ser o seu pedido repetido, tá bem? Então, para que nós venhamos a orar juntos e assim engrandecer o nome do Senhor, nosso Deus, pela sua vida, intercedendo por você. Vamos então, meus amados irmãos, abrir nossas Bíblias no Salmo de número 32. É um salmo que vocês já sabem que é um salmo muito querido por mim. E esse salmo, vocês já me ouviram falando sobre ele, e esse salmo tem me chamado novamente a atenção agora no final dessa tarde, tá bom? Para que eu possa compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus. Então, quero cumprimentar cada um dos irmãos que estão chegando aí, que a graça do Senhor esteja alcançando a todos vocês. E, irmãos, sabemos que o Senhor tem nos ajudado até aqui e nós continuaremos firmes, bom, porque o Senhor está sustentando nossas mãos. Então, por gentileza, abram comigo suas Bíblias no Salmo de número 32. Salmo de número 32, para nós, nesse momento, fazermos a leitura da palavra do nosso Deus e, ao mesmo tempo, nós podermos comunicar com você, bom, aquilo que o Senhor Deus tem nos apresentado na sua palavra. Salmo de número 32, tá bom? Então, o Salmo de Davi, Salmo didático, é o que nós temos aqui. Para nós lermos a palavra do nosso Deus e refletirmos um pouco naquilo que o Senhor tem nos dado. Salmo de número 32 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, e em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramentos. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Então, queremos cumprimentar os irmãos que entraram agora, após a leitura. Deus tem estado conosco, irmãos, e vamos louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. Lembrando aos amados irmãos que nós temos, através dos líderes da nossa igreja, tentado estar mais presente junto a você, e sabemos que o Senhor tem nos abençoado. Louvamos ao Senhor por cada homem, por cada mulher de Sião, por cada jovem, por cada idoso. Deus tem estado conosco, irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. O Salmo de número 32 é um dos meus salmos queridos, como eu já havia mencionado para vocês. Esse salmo ele tem uma ligação muito grande com o Salmo de número 51. Salmo 32, Salmo 51 estão muito ligados à vida do rei Davi, que está narrada em 2º livro de Samuel, a partir do capítulo de número 11. Nós vemos lá esse trecho da vida de Davi, um trecho que caímos na real. Se fôssemos nós, os autores da Bíblia Sagrada, se a Bíblia fosse um livro meramente humano, se não houvesse a inspiração divina sobre o processo de escrita da Bíblia,
a história de Davi não teria sido contada daquela forma. Mas Deus, para mostrar, uma frase que eu ouvi uma vez com meus líderes, meus professores no seminário, os nossos heróis têm pés de barro, para mostrar que aquilo que nós achamos que é fortaleza, aquilo que nós achamos que é resistência, que é poder, que é firmeza, diante da grandeza de Deus, tudo cai. Pés de barro mostra que não tem firmeza. Pés de barro mostra então que a solidez é aparente, não está fixo verdadeiramente. Então, a história de Davi é contada ali, tal qual Davi era. Não foi escondido, para que através da graça de Deus, Davi pudesse servir como exemplo de tudo aquilo que Deus está realizando ainda hoje no meio da igreja, ainda hoje na humanidade, no século XXI. Então vamos entrar nesse salmo, sabendo que é um salmo que está muito associado com a queda, mas com a restauração de Davi. É um salmo que pode ser lido logo em seguida do Salmo 51, como muitos estudiosos têm apontado. E assim nós veremos um retrato mais completo, tanto da fragilidade humana, como também da grandeza de Deus diante dessa fragilidade. Então eu convido você a entrar comigo nesse salmo e a refletirmos um pouco acerca daquilo que nós podemos aprender que o Senhor está nos ensinando. Vamos lá? Então, o texto começa nos versículos de número 1 e número 2, nós podemos até fazer uma divisão nesse salmo, mais ou menos assim. Nós poderíamos destacar nesse salmo as partes conforme as pessoas que estão sendo mencionadas ou as pessoas que falam no texto. Então, uma rápida descrição. Esse salmo, ele vai pulando, digamos assim, de pessoa para pessoa. Primeiramente, tem alguém anunciando uma pessoa, um ele, alguém que está sendo anunciado, e depois nós veremos uma troca desse ele para o narrador, ou o poeta, o salmista, no caso Davi, falando aqui. Bom? Depois temos um tu entrando na frase. Esse tu é aquele que está sendo invocado, é aquele que está sendo adorado, é Deus. Então vamos lá. Temos um ele sendo mencionado. Depois Davi olha para si e fala sobre o seu eu. Depois Davi pega e olha para o tu, que é o Senhor que está ouvindo o seu clamor, o Senhor que está recebendo a adoração que ele está dando. Se você perceber essa mudança, você vai perceber uma progressão, o andar desse texto e mostrando como Deus é tão maravilhoso. Então os versículos 1 e 2 servem para nos introduzir justamente nesse texto. Vamos lá. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Então é apresentado um padrão, um ele. Quem é esse ele? É alguém cuja dependência está no Senhor. Diz o texto que nós estamos lendo. Cuja dependência está naquele que perdoa pecados. É assim que esse homem ou essa pessoa é apresentada no texto. Mas quem é essa pessoa que pode estar tão alegre por ter o seu pecado perdoado, por ter o seu pecado coberto? A ideia de cobrir pecado aqui não é na ideia de você esconder o que estava acontecendo. Mas lembremos que pelo sacrifício do Antigo Testamento, quando o sangue de um inocente, de um carneiro, de um bode, de uma novilha, era derramado num sacrifício expiatório, então o que é que nós temos? Aquele sangue cobria o pecado. É a linguagem da cerimônia, é a linguagem do sacrifício lá do livro de Levítico. Pecado coberto não é pecado que você está escondendo das pessoas, mas pecado coberto aqui é sinônimo de pecado perdoado. Então o texto está ressaltando isso. É feliz aquele cujo pecado é perdoado. E aquele cujo pecado foi perdoado, os seus pecados foram perdoados porque eles foram cobertos. Eles foram, na nossa linguagem atual, seria lavado. Ele foi lavado ou seus pecados foram cobertos. Essa pessoa é alegre, essa pessoa é bem-aventurada, o texto diz. O versículo de número 2 completa um pouco mais a ideia dessa fidelidade, porque repete
pela segunda vez a ideia da palavra bem-aventurado. Feliz, felizíssimo, felizardo, que pessoa alegre é essa? Diz o versículo 1, cuja iniquidade, cujo pecado foram perdoados ou cobertos. E aqui, o versículo de número 2 está nos mostrando que iniquidade perdoada é pecado que foi coberto. E pecado que foi coberto é, diz o versículo número 2, aquele ou aquela pessoa a quem o Senhor não atribui iniquidade. Então, interessante. Aqui mostra toda uma sequência. Pecado perdoado é pecado que foi coberto. E pecado perdoado é pecado cujo preço foi pago diante de Deus. Deus aceitou o sacrifício por esse pecado e assim o texto diz, o Senhor não atribui iniquidade a essa pessoa que o buscou em arrependimento, que buscou confessando o seu pecado. E o final do versículo 2 completa essa ideia de purificação aqui. O texto do versículo 2 diz, e em cujo espírito não há dolo. A ideia dolo, você vai perceber como engano. O Senhor Jesus Cristo, quando recebe Natanael, André vai trazendo lá no Evangelho de João, Jesus então diz, eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. Então a ideia de dolo é a ideia de engano, de enganador. Dá até para fazer um trocadilho da palavra dolo com o nome Jacó, com o nome daquele que, segundo as parteiras que estavam ajudando a sua mãe Rebeca no parto, ele nasceu primeiro seu irmão e deu-se a impressão de que Jacó estava agarrando o calcanhar do seu irmão, querendo enganá-lo ou trapacear a ordem do nascimento. Então, deu-se a ideia de que a criança estava fazendo aquilo, então ele foi chamado de Jacó, ou então enganador, dolo. Então, interessante que aqui nós temos associações com a história de Israel. Nós temos associação com a história do próprio Jacó e temos uma associação com o sacrifício no livro de Levítico. É assim que o Senhor está colocando a pessoa a quem ele perdoa. Pecado perdoado é pecado que foi coberto ou lavado. Pecado perdoado é aquele pecado que não é mais cobrado pelo Senhor. O Senhor não atribui mais a ele iniquidade. O Senhor atribui a ele agora justiça. E essa pessoa é totalmente mudada da mesma forma que Jacó foi mudado. Lembra que no Val do Jaboque, quando ele vai se encontrar com o seu irmão Esaú, logo após ele tem um encontro com o próprio Deus, ou com uma teofania. E aquele encontro é marcante porque aquele encontro faz com que Jacó mude a sua perspectiva. Ele reconhece ali a autoridade de Deus sobre a sua vida. Não é mais apenas o Deus de Abraão, não é mais apenas o Deus de Isaac, agora é o meu Deus, o Deus também de Jacó. E a partir daquele momento ele é chamado de Israel. Então está vendo toda a sequência de transformação que o Salmo nos introduz. O que o Salmo nos diz mais aqui? Percebam agora a mudança. Falou sobre ele, aquele homem, o homem perdoado. É de uma maneira genérica, todo aquele que é perdoado, digamos que passa por esse mesmo processo. Então ele está anunciando como as boas novas de salvação, a moda do Antigo Testamento, o que o Senhor Deus de Israel providencia. Ele providencia sacrifício que cobre os pecados. Ele providencia justiça para todos aqueles que não têm justiça própria, que o buscam. Então o Salmo começa dessa maneira, anunciando isso, que é tão necessário para aquela época, como também é necessário para a nossa época. Confissão de pecados, arrependimentos. Os grandes homens e mulheres do passado nos chamam a atenção para o fato de que o arrependimento não é apenas um ponto da vida cristã, mas o arrependimento, a confissão é algo constante. Você vê homens como Neemias, homens como Daniel, em seus respectivos livros, fazendo confissão de pecados. Tanto dos seus próprios pecados, como pelos pecados de sua nação, como pelos pecados de seus irmãos. Então a confissão não é apenas um momento, um evento único na vida do cristão. Pelo contrário, a confissão de pecados deve vir sempre que necessário. Sempre que necessário é necessário a confissão de pecados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis um pelos outros para que sareis.
É isso que Tiago fala na sua carta. Então, a confissão de pecados é algo necessário constantemente na nossa vida. Não porque nos venha a dúvida de que nós não somos mais perdoados, mas é uma lembrança da nossa situação diante de Deus, da nossa situação se fôssemos deixados sozinhos. Mas o Senhor misericordioso, Ele vem ao nosso encontro. Vamos ver um pouco mais sobre essa questão do arrependimento ou da confissão. O versículo de número 2 muda a pessoa. Não tem mais um ele, um aquele, como eu estava dizendo. Agora nós temos um eu. A pessoa que foi descrita nos versículos 1 e 2 toma forma no versículo 2. É alguém agora contando a sua própria experiência. E qual é a sua experiência? O texto diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então mudou, percebe? Ele falou de um ele, agora tem um eu falando. Alguém que fala da sua própria experiência. Alguém que tem esse contato com Deus. Alguém que diante de Deus, tal qual Jacó esteve diante de Deus, e tal qual Davi está diante de Deus confessando o seu pecado, todos nós poderíamos nos colocar nessa situação agora. É o reconhecimento individual das suas próprias falhas, das suas próprias carências, diante do Deus que está nos ouvindo. Nós temos um eu falando aqui: eu calei os meus ossos, os meus constantes gemidos. A tua mão pesava sobre mim, o meu vigor. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade, minhas transgressões, meu pecado. Vendo aqui, então, falou-se de uma experiência que é geral para todos. E agora nós estamos ouvindo um testemunho pessoal, um testemunho particular daquilo que é o homem sem Deus e daquilo que é o homem com Deus. Como nós já havíamos falado antes, vários estudiosos contextualizam esse salmo com a vida de Davi na queda em 2 Samuel capítulo 11. E o que muito nos chama a atenção nesse fato é a ideia de que nós temos um adorador. Nós temos alguém que cultua ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Mas é tomado pelas suas fraquezas. Quando eu digo tomado pelas suas fraquezas, eu não estou tirando a responsabilidade dele. Muito pelo contrário. Quando Tiago escreve na introdução da sua epístola, ele diz que cada um, quando é tentado, jamais diga sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Pelo contrário, nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, que faz com que a nossa cobiça crie ou se realize, e assim o pecado suja na minha e na sua vida. Interessante que tanto Tiago quanto o autor do Salmo 32 estão falando de servos do Senhor. De servas do Senhor e servos do Senhor. Então, a confissão é necessária na minha e na sua vida, porque mais do que nós esperamos que acontecesse, vamos ser tomados por nossos pecados. Podemos ser, bom, como diz a linguagem de Hebreus capítulo 12, estamos numa corrida e de repente o pecado tesnamente está nos assediando, está tentando nos fazer parar para que nós não caminhemos, não corramos a carreira que está proposta para nós pelo Senhor nosso Deus. Então, muito mais do que a gente pode pensar, muito mais do que a gente espera, vamos ser surpreendidos pelas nossas falhas. Vamos ser surpreendidos pelos nossos pecados. O que fazer então? Não esconder-se de Deus. Não pensar que se pode fugir de Deus. Não ocultar os nossos pecados de Deus. É a lição que nós temos aqui. O salmista diz que ele ocultou, ele calou os seus pecados, e isso produziu nele toda uma série de questões que podemos falar tanto psico quanto somática. Não dá para a gente separar o nosso corpo da nossa alma ou do nosso espírito.
Nós estamos interligados, né? Somos uma unidade, um ser humano, mas um ser humano, um ser que tem tanto parte corpórea quanto parte imaterial. Não tem como nós separarmos os dois. Nós não, né? Então o que acontece? Nossos pecados atingirão de alguma forma o nosso corpo. É o que nós estamos vendo aqui quando ele se cala. Quando ele se cala, ele sente um tremido, digamos assim, no seu corpo. A linguagem que ele fala é uma linguagem muito forte, que eu vou destacar alguns momentos aqui. Então ele fala de algo que faz com que os seus ossos envelheçam e o seu gemido seja constante. O texto também diz que ele sente a mão de Deus pesando sobre ele, conduzindo ao arrependimento, procurando produzir nele a consciência da necessidade de arrependimento. Confissão de pecados é muito necessário, como eu havia falado para vocês, porque justamente nós precisamos de lembrar da nossa incapacidade. E ao lembrarmos da nossa incapacidade, reafirmarmos diante de Deus, reafirmarmos diante da nossa velha natureza, reafirmar diante das nossas paixões que nós somos de Cristo. E como diz a linguagem de Romanos capítulo 6, se somos de Cristo, não somos mais obrigados a pecar. Não devemos, portanto, apresentar o nosso corpo ao pecado como se nós adorássemos os nossos pecados. Essa é a linguagem tirada de Romanos capítulo 6. Quando nós pecamos, nós optamos não por adorar ao Deus verdadeiro, mas nós optamos por adorar os nossos pecados. A linguagem de Romanos capítulo 6 mostra que o pecar é como adorar ao pecado, é como apresentar o corpo para o pecado em adoração. O texto lá de Romanos diz, nós não devemos apresentar os nossos membros dessa maneira, mas devemos apresentar o nosso corpo para adoração a Deus. Daí, quanto a mão de Deus pesava sobre Davi. Davi vai usar de uma figura que nós nordestinos conhecemos muito bem. Que figura é essa? Ele diz, o meu vigor, a força dele, se tornou em sequidão de estio. A estiagem, que a gente conhece muito bem aqui no Nordeste. Bom, estar morto. Vegetação seca, chão cinzento, bom, chão que está se rachando. É muito interessante ele usar essa linguagem aqui para mostrar como ele se sente. Ele se sente como uma terra onde não há água caindo sobre ela. Ele se sente como uma terra que começa a rachar diante da sua própria sequidão e diante do calor que vem experimentando. Era assim que ele se sentia. E o Senhor está trabalhando na vida dele para que ele caia em si e ele volte, bom, em arrependimento ao Senhor. É aquele que nos buscou uma vez. Ele sempre está conosco, nos dando força, nos dando sensatez, para nós não ficarmos cegos pelo pecado, para não ficarmos surdos em relação ao pecado, para não ficarmos estacionados, parados em relação ao pecado. A linguagem que a gente vê na Bíblia Sagrada mostra o pecado como tudo isso, como cegueira, mas também como surdez, mas também como um tipo de paralisia que não deixa a pessoa se locomover. Mas sempre é Deus que vem ao nosso encontro. A mão do Senhor pesava sobre Davi como um gesto de amor. A mão do Senhor pode pesar sobre mim e sobre você como um gesto de amor. Deus nos levando à confissão de pecados. Deus nos levando ao arrependimento. Deus nos levando a buscar a sua presença como ele deve ser buscado. O que é que nós temos aqui agora? No versículo de número 6, temos novamente aquela mudança. Lembra do ele falando sobre uma verdade para todas as pessoas? Depois Davi pega e conta do seu próprio testemunho. O que é que nós temos agora? O texto volta para um ele, como que mostrando o andamento, o desenvolvimento daquilo que Davi está nos falando. O texto diz assim, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Coisa interessante. Ele fala então sobre aquilo que acontece quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus cai em si, como Davi caiu em si. Deus utilizou de situações difíceis para trabalhar a vida de Davi. Deus utiliza de situações difíceis para trabalhar a minha vida
e a sua vida. Eu não estou aqui dizendo que o fato de estarmos vivendo essa questão do coronavírus ou dessa quarentena é o juízo de Deus sobre nossos pecados, sobre a nossa sociedade. Bom, o que eu estou mencionando é quando Deus permite que situações aconteçam com a minha vida e com a sua vida, Deus está nos chamando à sensibilidade espiritual. Deus está nos chamando a acordarmos para a nossa vida espiritual, para nós buscarmos mais a Ele em oração, para buscarmos a Ele mais através da palavra, para valorizarmos os agrupamentos, para valorizarmos o estar junto dos irmãos. Nós já vimos falando já há algum tempo aqui. Quem dera todos aqueles que estão dizendo que não aguentam mais ficar em casa sejam pessoas que vão, quando toda a situação se normalizar, vão encher os cultos de quarta-feira. Não apenas os cultos de domingo à noite, onde você pode ir com a sua roupa melhor, onde você pode ir com a sua família e ver todos os irmãos ali presentes. Mas as pessoas que estão dizendo que estão sentindo falta agora, sejam pessoas que vão encher os cultos de quarta-feira, dizendo: viemos aqui agradecer a bênção do Senhor, viemos aqui agradecer a bênção do Senhor por ter nos guiado até aqui. Quem dera todas as pessoas que estejam dizendo que não aguentam mais ficar em casa, sejam pessoas que tenham essa atitude, esse sentimento, esse desejo de buscar ao Senhor, de estar diante do Senhor. Então, não necessariamente a situação que nós estamos vivendo, mas de uma maneira bem ampla, Deus usa de acontecimentos, muitas vezes ruins, desastrosos, permite que o mal chegue à porta dos seus servos para que nós venhamos a acordar. Então, pode ser essa situação, pode ser uma outra situação. Mas a questão é, esteja de ouvidos atentos. A pecaminosidade de Israel várias vezes é tomada como símbolo, ou é simbolizada através da surdez, como eu havia falado, mas também com a dureza de coração. Meribá e Massá são duas localidades que você pode encontrar no livro de Números. E o comportamento do povo diante de Massá e Meribá se tornou proverbial, se tornou um ditado. O Salmo nos fala, mas também o Novo Testamento nos fala, que nós não devemos endurecer os nossos corações com a incredulidade, como o povo de Israel endureceu em Massá e Meribá. Ou seja, vendo os milagres de Deus, vendo o cuidado de Deus, irmãos, é necessário que nós saiamos diferente dessa situação. Se você vai sair dessa quarentena do jeito que você entrou, sem vontade de ir para a igreja, sem vontade de orar, sem vontade de ler as Escrituras, sem vontade de estar servindo ao Senhor, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então vamos buscar mais ao Senhor. O texto então diz que todo homem piedoso fará súplicas ao Senhor em tempo de poder encontrar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esse é um versículo que é um símbolo de evangelização. Contudo, esse versículo é dado no mesmo sentido que nós temos aprendido com o pastor Rafael sobre as igrejas da Ásia Menor. Então, quando nós ouvimos dizer lá na carta à Laodiceia, eis que estou à porta e bato, é o Senhor falando com uma igreja. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, é o Senhor falando com seu povo. Por quê? Porque podemos cair em determinado comportamento, em determinada atitude, em que nós vamos esquecer, em que nós vamos nos afastar de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Daí o Senhor sempre vem em busca do seu povo. O Senhor sempre chama a atenção do seu povo, de maneira que eu e você venhamos a ter como prática constante o arrependimento, a confissão de pecados. O texto, então, tem uma nova mudança aqui. Mas antes dessa mudança, há uma outra figura que também nós conhecemos aqui. O deserto da Judéia, ele lembra em alguns aspectos o sertão do Nordeste, ou o Nordeste de uma maneira geral, aquele Nordeste mais sertanejo, onde nós podemos ver o chão rachando e entendendo o que é sequidão de estio. Mas nós também podemos ver o que as chuvas podem fazer, principalmente nós que moramos mais próximo da Chapada,
onde a chuva seria mais abundante. Então, lembra quantas vezes eu que moro, por exemplo, num bairro em que quando chove há muito alagamento. Então, a nossa região conhece a sequidão, mas a nossa região, de certa forma, também conhece chuvas que podem fazer, às vezes, a água transbordar até a porta das casas. A linguagem colocada aqui, se o afastar, se o estar em teimosia diante do Senhor, é como que o chão seco, na pior estiagem que a gente conhece. O outro lado diz que está diante do Senhor em arrependimento, está diante do Senhor em dependência, é estar firme, de maneira que, até mesmo se passássemos por uma tempestade, como diz aqui no Nordeste, um grande toró, nós não iríamos ser abalados, nem pela sequidão de estio, nem pela chuva que nos assusta, que faz transbordar a água até a porta de nossas casas, porque estamos diante do Senhor Todo-Poderoso. Saindo então do Ele, entra um tu que é clamado, que é invocado. Então percebe, toda vez que muda as pessoas, nós temos lições aqui. É como se fosse um grande diálogo, é como se fosse uma grande conversa sobre quem é o Senhor e o que o Senhor faz no seu povo. Agora o versículo de número 7 nos fala justamente sobre isso. Um tu que está presente quando nós clamamos, um tu que está presente enquanto nós estivermos buscando a Ele e pudermos encontrar. Não no sentido de que Deus abandona o seu povo, mas no sentido de que nós podemos estar muitas vezes tão endurecidos diante do Senhor que não percebemos o Senhor nos chamando ao arrependimento. E a desobediência, lembra que ela sempre tem um preço muito caro. Vamos entrar então naquele que é clamado, naquele que é invocado. O texto diz: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Vamos pegar aqui. Acabamos de sair da figura das águas que transbordam. E o texto diz que teremos um esconderijo. O texto, então, conduz-nos à ideia de uma tribulação. E o Senhor preserva o seu povo da tribulação. E o versículo termina dizendo que o Senhor não apenas é o nosso esconderijo, o Senhor não apenas preserva o seu povo, mas o Senhor ensina ao seu povo como deve adorar. Saia desse confinamento, saia dessa quarentena, sabendo adorar mais ao Senhor, sabendo buscar mais ao Senhor. Somos desafiados a viver assim e a pensar assim, que nós saiamos desse período transformados pelo Senhor. O texto conduz um pouco mais. Não apenas essa pessoa, ela louva ao Senhor, como essa pessoa buscou ao Senhor por direção, essa pessoa buscou ao Senhor para que o Senhor guiasse sua vida, e é justamente essa promessa que temos aqui. O texto diz: Instruir-te-ei, eu vou te instruir, e te ensinarei o caminho em que deves andar, e sob as minhas vistas te darei conselho. Olha como é precioso e tão importante estarmos diante da presença do nosso Deus. Olha como é tão maravilhoso e tão precioso estarmos em comunhão com esse Deus. Então, meu irmão, como é que está a sua vida espiritual? Você está conseguindo fazer o seu devocional? Você está com real desejo de voltar aos cultos? Você está sentindo realmente a ausência do canto congregacional, da comunhão que nós devemos ter uns para com os outros de uma forma verdadeira? Então, o texto diz que todos aqueles que estão buscando ao Senhor em arrependimento, todos aqueles que confessam os seus pecados ao Senhor, eles têm no Senhor o seu guia. Eles têm no Senhor a sua direção. Ele promete instruir-nos e nos ensinar o caminho que devemos andar. Ele não apenas nos conduz, mas ele nos supervisiona. O texto diz: sob as minhas vistas. Sobre as minhas vistas te darei conselho. Ele tanto está indo conosco, nos guiando, quanto ele está nos supervisionando. Que coisa linda é essa? Saber que temos no Senhor essa pessoa que sempre vai estar conosco. O texto segue agora falando sobre um ele. Ele acabou de falar de um tu, de um tu, e ele vai falar agora sobre um grupo de pessoas. Pessoas que estão ouvindo o que está sendo falado aqui. O que foi falado? Diante do Senhor, aqueles que o buscam têm seus pecados cobertos pelo sangue de Cristo.
ou lavados pelo sangue de Cristo. Porque o Senhor providenciou perdão para nós, como providenciou perdão para Davi. O que é que nós temos aqui? Nós temos a lição de que não devemos esconder do Senhor os nossos pecados, mas confessar-nos diante do Senhor, que é poderoso para nos perdoar os pecados e nos lavar de toda injustiça. Devemos ouvir então aquilo que o Senhor fala conosco na sua palavra, dizendo que Ele não é apenas aquele que nos perdoa os pecados, mas aquele que conduz o seu povo em vitória. Mesmo que passe por tribulação, aqui está nos sendo dito que o Senhor está com o seu povo. E o texto então vai desaguando para os versículos de número 9 e 10, que nos chama a atenção para o fato de estarmos endurecidos diante do Senhor. O versículo 9 fala do endurecimento do servo de Deus. Já imaginou isso? Esse salmo está sendo dirigido aos servos do Senhor. O versículo 9 então fala para servos do Senhor. O texto diz: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Será que nós precisamos de cabrestos? Precisamos de freios para sermos conduzidos pelo Senhor? Então é bem interessante a proposta que é colocada aqui. Passou por dificuldade, mas às vezes não muda. Então às vezes precisa de um cabresto mais apertado, de um freio, para que venha a andar pelo caminho que o Senhor está apontando. Então, servo e serva do Senhor, faça um balanço sobre o que tem acontecido até hoje. O Senhor te chamou para a mudança? O Senhor te chamou para confessar algum pecado, para abandonar alguma prática pecaminosa? O Senhor tem estado contigo apontando de várias formas nas lives que temos feito na igreja, ou então no seu devocional sozinho, no seu devocional com a família. Deus está mudando a sua vida, Deus está conosco, não apenas nos preservando, mas Deus está conosco trabalhando em nossas vidas, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, lhe chamando a atenção para você ser transformado, não endureça o seu coração. Entregue-se nas mãos do Senhor e peça que o Senhor continue a realizar a obra dele em sua vida. O versículo de número 9 nos fala agora sobre os ímpios. Fala agora sobre eles. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Mas, o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. A ideia de assistir aqui é prestar auxílio, é ser acompanhado. Lembram de uma outra passagem onde Davi experimenta isso? Diz que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E misericórdia, no texto do Antigo Testamento, junto com a palavra bondade ou fidelidade, são trechos que resumem palavras de carinho, palavras de cuidado do Senhor para com seu povo. Misericórdia ou fidelidade e bondade são palavras que falam do compromisso de Deus, do cuidado de Deus para com o seu povo. A misericórdia do Senhor nos assistirá ou nos acompanhará, nos dará a assistência que nós precisamos. O texto, então, termina com um convite para nós estarmos diante do Senhor, alegres, mas também louvando o nome dele. O texto diz assim para nós: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Não justos por sua própria natureza, mas porque fomos lavados pelo sangue de Cristo, porque fomos tornados justificados, na linguagem de Romanos, pelo Senhor, pelo que Ele fez por nós. Então, teve o seu pecado perdoado? Louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor. O texto diz então: regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Lembram do que Filipenses tem nos ensinado? Por quê, irmãos? Porque Deus tem feito grande obra no meio da sua igreja. Deus tem feito uma grande obra no meio do seu povo. Então, exultai, vós todos que sois retos de coração. Não porque tenhamos uma justiça própria, mas porque nós temos a justiça que Cristo demonstrou na cruz. A nossa justiça é a justiça de Cristo. A nossa santidade é a santidade de Cristo. Porque Ele é o nosso representante.
porque ele se apresentou a Deus Pai como sacrifício perfeito por mim e por você. Então, alegrai-vos e exultai, porque você é bem-aventurado, meu irmão, minha irmã, se você confessou seus pecados a Jesus em um ponto, e você hoje é um servo de Deus, que na sua luta tem tido determinadas derrotas. Busque ao Senhor em arrependimento. Busque ao Senhor em confissão de pecados. Como é maravilhoso saber que nós podemos confiar no Senhor. Porque Ele não apenas pede para nós confessarmos os pecados a Ele, mas Ele pede que nós venhamos a Ele com o nosso fardo pesado, com o nosso jugo insuportável. Por quê? Porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Confessemos os nossos pecados ao Senhor. Que venhamos a reconhecer o que Deus está fazendo no meio do seu povo. Amém? Então, amados irmãos, aguardem comunicado, tá bom? Da direção da igreja, sobre o que a gente deve fazer em relação ao comunicado do nosso governador. E vamos continuar em oração. Como foi solicitado pelo pastor Rafael, você deve então colocar seus pedidos lá no nosso WhatsApp, para nós estarmos orando durante a semana, para nós estarmos apresentando a Deus os nossos pedidos, tá bom? Que o Senhor esteja abençoando a sua vida e, amados irmãos, tenham todos um bom restante de noite e uma semana abençoada. Aproveite, tá bom, para rever as mensagens minhas do pastor Rafael. Aproveite, irmãos, para ler, para crescer na comunhão do Senhor, também na comunhão com o seu povo. Que Deus esteja abençoando a todos vocês. Então, tenham todos um bom restante de noite e que Deus esteja com a sua igreja. Grande abraço, meus amados.